Olá, povo abençoado, tudo bem? Vocês já pararam para pensar quais situações nós podemos sentir a ira de Deus, mesmo vivendo sobre a graça? Sim, isso é possível. E o tema da nossa aula de hoje é porque Deus se aparta de nós. E quais são as lições que nós podemos tirar? Onde nós encontramos essas lições na Bíblia? Tá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. E por que eu escolhi tratar sobre esse assunto, entre tantos outros temas mais inspiradores, leves, gostosos e edificantes que tem aqui na Bíblia? Por que falar justo sobre o juízo ou o abandono de Deus? O motivo é muito simples. Lamentavelmente, alguns desses temas estão sumindo das igrejas. E tem muitas vidas que estão cada vez mais medíocres espiritualmente. Porque quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, fica muito difícil manter a sustentação espiritual que nós precisamos ter. O nosso relacionamento com Deus, a intervenção do Espírito Santo, que atua nas interpretações das Escrituras Sagradas, nos orientando e nos inspirando a caminharmos juntos a Deus a partir das Escrituras Sagradas, passam a ser prejudicadas. As igrejas hoje não estudam a Bíblia. Mas eu vou tratar disso mais para o final. Vale a pena ficar até o final da aula de hoje, porque eu realmente vou trazer alguns pontos aqui que podem parecer polêmicos, mas que eles vão fazer sentido no final. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é onde nós aprendemos de verdade e com profundidade como caminhar com Deus. É nessa carta que o apóstolo Paulo, servo fiel de Cristo, não podemos esquecer, ensina à igreja de Roma, lá em 57 depois de Cristo, várias orientações sobre como era a nova vida na graça. Como era a vida cristã prática, a justificação pela fé, o que era o pecado, a condição humana, a graça, o amor inabalável de Deus. A igreja de Roma, nos tempos do apóstolo Paulo, que nós falamos como as igrejas primitivas, né, as primeiras igrejas, apresentava vários desafios para Paulo. Roma, ela era a capital do Império Romano. Centro de diversidade cultural, política e religiosa. Roma, naquela época, ela era composta por um grande volume de judeus, conhecedores de lei dos gentios, e também de pessoas pagãs, que não tinham tanto conhecimento da palavra quanto os judeus, e isso trazia várias dinâmicas complexas. No ano 49 depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Roma, e aproveitando esse momento onde os judeus estavam distantes, os gentios começaram a tomar espaço dentro das igrejas que estavam nascendo, dentro de espaços onde os judeus ensinavam, e quando eles retornaram para Roma, encontraram esse cenário que era realmente caótico. A igreja de Roma também enfrentava a perseguição do governo romano. E os cristãos, eles eram sempre vistos como pessoas não confiáveis. O estilo de vida pagão que existia em Roma também era um enorme desafio para Paulo, porque tinham muitas práticas hereges, não existia doutrina, não existia nada. Assim como Paulo, todos os outros apóstolos trabalharam muito para garantir a pureza do evangelho, para prevenir infiltrações. Lembrem-se que aqui Paulo andou e caminhou diretamente com Cristo. Todo o evangelho foi aprendido diretamente de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos está acontecendo 40 anos, 50 anos depois da morte de Cristo. Mas a igreja de Roma, apesar de todos os seus desafios, ela teve um papel significativo no crescimento do cristianismo e na formação da tradição cristã ocidental. Foi através das igrejas primitivas estabelecidas em Roma que os ensinos de Cristo ganharam uma nova dimensão. Afinal, Roma era o centro do mundo naquele momento. Nessa aula, eu vou trabalhar de uma forma diferente do que eu tenho trabalhado. Eu vou fazer uma pregação um pouquinho mais expositiva, uma aula mais expositiva, explicando para vocês sobre o porquê e como Deus se manifesta com a sua injustiça através dos homens. Versículo 19. Porquanto que Deus se pôde conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, e seguem dezenas de outras características do nosso comportamento humano. Observe que todas essas características que eu li agora, elas estão relacionadas porque eles conheciam as Escrituras, eles tinham consciência da palavra de Deus, eles sabiam quem era Deus, eles estavam sendo introduzidos ao Evangelho da Salvação que Paulo estava implementando em Roma. E essa foi a justiça de Deus sobre aquele povo. Deus entregou aquele povo dentro de toda essa relação que ele está aqui, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele descreve a revelação da ira de Deus contra a impiedade e contra a perversão dos homens que escolheram não caminhar com a verdade. Paulo está explicando que a humanidade, mesmo com consciência e ciência, ao invés de glorificar a Deus, resolveu seguir os seus próprios caminhos. E essas rebeliões, onde os homens trocaram a glória de Deus por ídolos, onde eles passaram a adorar mais a si mesmos do que o Deus, fez com que Deus levasse todo aquele povo ao escurecimento intelectual, ao endurecimento do coração. A ira de Deus, meus irmãos, ela se manifesta profundamente naqueles que têm consciência da palavra e escolhem não praticar. E muitos vão torcer o nariz para essa ideia, mas é o que ela está revelada nas Escrituras. E a principal justificativa é, mas nós vivemos na graça, Deus perdoa todos os nossos pecados, Deus nos amou tanto sobremaneira que anulou todos os nossos pecados e nós podemos continuar caminhando com Deus e fazendo tudo o que a gente quer. Afinal, essa é a graça. Mas não, a graça não é isso. Deus se aparta, sim, gerando tudo isso que Paulo explica aqui em Romanos, do versículo 28 ao 32. Releia e entenda direitinho do que se trata. Deus se apartou da presença do povo que resolveu ignorar. O primeiro ato foi Deus colocar o seu povo em imoralidade sexual, onde ele entrega os homens e as mulheres à impureza dos seus corpos, à perda de controle sobre os seus desejos sexuais. Tudo isso é uma forma de juízo de Deus. Se você conhece e você não se envergonha, se você pratica e continua tocando a sua vida, saiba que Deus não gosta disso, tá? Mesmo na graça. Você pode sim pedir perdão, mas Deus conhece o seu coração. A relação com Deus não é protocolar. Se para você tá tudo bem viver entre dois universos, saiba que muito provavelmente você vai passar sim pelo juízo de Deus. O segundo indicativo que faz com que Deus se aparte do teu povo é quando as relações naturais estão pervertidas, como nós lemos aqui no versículo 26 e 27. Quando Deus se aparta do seu povo, ele nos entrega as nossas paixões. E essas paixões não estou falando só entre homem e mulher, estou falando de todas as paixões que são volúveis. E o terceiro ponto que a gente consegue absorver aqui desse texto é a confusão mental, que está aqui no versículo 28, que é quando Deus nos deixa entregues aos nossos próprios pensamentos reprováveis. Quando nós praticamos atos de achacamento, atos que podem parecer pouco habituais. Por exemplo, quando dentro de um ambiente equilibrado,
você passa a manifestar ali algumas opiniões extremamente contraditórias com o objetivo de chocar, de gerar polêmica. É quando você sente uma espécie de prazer naquilo que está na sua mente, mesmo que isso se distancie de Deus. Se essa forma não te constrange e você tem o conhecimento da palavra de Deus, saiba que você pode sim estar passando por um determinado momento do juízo de Deus. E o que seria se rebelar contra Deus? Quando nós desobedecemos os ensinos dele, quando nós colocamos nós mesmos à frente de Deus, quando nós determinamos o que nós queremos para Deus, quando nós resolvemos simplesmente não ler mais a Bíblia e passar a nossa alimentação espiritual com 15, 20 minutos de devocionais, sem um aprofundamento da palavra de Deus, quando nós não oramos, quando nós não estamos em constante perdão com Deus, pedindo perdão a Deus, a falta de submissão a Deus, quando nós colocamos tudo à frente de Deus, quando nós colocamos até os nossos sonhos, as nossas metas à frente de Deus, e não colocamos Deus nas nossas decisões diárias, isso é um ato de rebelião contra ele. Quando nós deixamos de reconhecer a autoridade de Deus e o excluímos das nossas decisões diárias, Deus se aparta de nós. Não reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida é uma forma de nos rebelarmos contra Deus. E Deus não suporta a rebelião. E como que Deus age quando nós nos rebelamos? Deus manda juízos, castigos? Não. Ele simplesmente entende que você não se arrepende, que você não entendeu a sua imundícia, que você não percebeu o tamanho do pecado que habita em você, que você ainda não tomou a consciência de que Deus é Deus e de que nós não somos absolutamente nada dentro do plano dele, no sentido de sermos um agente. Se Deus quisesse mudar tudo, transformar tudo, rever tudo, ele faria assim. Ele não precisa de nós. Mas Deus nos amou tanto como suas criaturas e quis reestabelecer o seu contato com a gente. Paulo afirma 3 vezes, e Deus os entregou, para descrever como Deus permite que o seu povo se entregue à forma desordenada. No versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Nesse versículo, vale eu aprofundar um pouquinho mais no porquê Paulo está usando essa expressão, as concupiscências do coração. Essa frase, ela enfatiza os desejos profundos e distorcidos que surgem do nosso coração. Isso, Jeremias já disse lá no versículo 17, versículo 9, se não me engano. Esses desejos estão relacionados à busca de prazer, de satisfação, realização fora dos parâmetros estabelecidos por Deus. Outro versículo que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui, que eu coloquei inclusive no meu enredo, mas como ele é um tema tão profundo e tão substancial e tão rico, eu até saí um pouquinho aqui do script, daquilo que eu passei horas e horas montando para vocês, porque é muito rico. São tantos elementos que eu vou até tentar retomar aqui. Versículo 26, é isso aí. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Deus entrega sentimentos perversos e comportamentos perversos para praticar o que não lhes convém. Nesse versículo, Paulo mostra quando o ser humano rejeita a verdade de Deus e se recusa a adorá-lo. Deus, em seu julgamento, entrega as pessoas aos seus próprios desejos, como relatado aqui. Até as relações íntimas contrárias à nossa própria natureza podem acontecer, mesmo na graça, quando você resolve não caminhar com Deus, quando você resolve não obedecer a Deus, mesmo tendo conhecimento da sua palavra. Essa é uma rebelião contra Deus. E se você não sente vergonha, não é constrangido por isso e não pede perdão a Deus por isso, saiba que Deus se aparta de nós. Se nós não reconhecemos a soberania de Deus diante das nossas fraquezas, Deus se aparta de nós. Ele vira os olhos para a injustiça. E aqui eu tenho lugar de fala, porque eu passei pelo juízo de Deus. Deus se apartou de mim claramente. A mão mais pesada de Deus, curiosamente, eu vivi
uma dessas igrejas mais modernas. Eu fui para essa igreja em busca de uma vitalidade diferente do que eu aprendia nas igrejas mais tradicionais. Fiquei durante 4 anos nessa igreja em especial, e a minha vida espiritual foi de mal a pior. Caí vertiginosamente como nunca tinha acontecido em toda a minha vida. Eu simplesmente parei de ler a Bíblia, fiquei só adorando, só louvando, só cantando, só ia no culto, comecei a estudar devocionais aleatórias, com pouca substância espiritual. Nesse período, foi com absoluta certeza o pior período em toda a minha relação desde da minha salvação em Cristo. Então é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Eu passei pelo juízo de Deus. Foi a pior fase da minha vida. Deus nos preparou para estar alinhados com os sonhos dele, não com os nossos sonhos. Se você insistir em praticar e se afastar e não usar um pouquinho da sua disciplina para estar e caminhar com Deus, você até vai alcançar algumas coisas na vida, mas ali na frente você vai cair. Você pode até tomar decisões insensatas e decidir, não, isso eu não quero seguir. Ponto. E você vai ter sucesso em algumas coisas por um período de tempo. Mas ali na frente você vai cair, a queda é feia. E por que a queda é feia? Porque você vai estar num enorme buraco espiritual. Não porque Deus vai te mandar uma maldição, não. É porque você está ali largado dentro dos seus próprios desejos, dentro do seu pecado, dentro da sua imoralidade. Existe uma morte espiritual. E sem um espírito vivo, alimentado, você vai cair. É Deus que nos suporta, é Deus que nos sustenta. É Ele que faz com que a gente ande da forma que agrada a Ele e não a nós. Dentro desse processo do juízo, eu lembro nitidamente o dia que eu tomei essa decisão de não seguir a Deus. E eu lembro, foi em 2015, eu tomei essa decisão. Atingi sim algumas coisas, por um período, 3, 4, 5, 6 anos. Nesse período, eu tinha uma excelente relação com Deus, né? Frequentava a igreja, ia no culto, trabalhava, fazia várias obras bacanas, fazia ali minha devocional, mas eu não tinha nenhuma intimidade com Deus. E eu não perdi minha salvação por isso. Deus não me amaldiçoou por isso, porque não existe mais maldição em Cristo. Mas à medida que eu tomei a decisão de me afastar e de ignorar tudo que eu aprendi, Deus tirou a sua mão sobre minha vida. E depois de passar pelo processo espiritual mais miserável, Deus me resgatou, para a honra e glória do nome dele. Então, meus irmãos, nunca é tarde para vocês se arrependerem. Nunca é tarde para vocês clamarem a Deus e pedirem perdão pelos seus pecados. Para que vocês não estejam largados a todos os desejos do nosso coração, como Paulo diz aqui em Romanos 28, 29, 30, 31 e 32. Algumas igrejas, elas atuam como se Deus fosse quase que um nosso garçom, onde nós pedimos muitas coisas para Deus, com pouco relacionamento, e vamos embora da igreja, e louvamos, e Deus falou, e eu senti Deus. Lemos ali uma devocional de 20 minutos de manhã ou à noite para dizer que nós lemos alguma coisa, para fingir que entendemos e que aprendemos. Às vezes fazemos aquela oração quase dormindo, quem nunca? Ou às vezes nem oramos, e a vida vai passando. Aí no outro domingo, a gente vai ao culto e repete o mesmo processo. E durante a semana, nosso coração se esfria. Essa dinâmica de eletrocardiograma na relação com Deus nos aparta dele. Não tem sentido para o plano de Deus passar uma vida inteira assim. Temos que buscar constantemente uma linearidade. Mesmo sabendo que em vários momentos estaremos oscilando no nosso comportamento com Deus, nós temos que estar sempre buscando linearidade. Nós não podemos aceitar todas as vezes que nós queremos simplesmente ignorar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus para seguir o que a gente acha que é o certo. Então o juízo de Deus se manifesta dessa forma, quando nós somos entregues ao nosso próprio pecado, a toda a maldade do nosso coração. E não queiram passar por isso, meus irmãos. Se vocês estão numa igreja onde o evangelho não é incitado, pregado de uma forma íntegra, e você não traz isso para a tua vida, a tua igreja não te orienta a buscar a Deus aqui diretamente na Escritura, a sua igreja não tem uma escola bíblica, a sua igreja não te oferece uma manutenção de estudos bem embasados e estruturados, você pode estar caminhando sim para um afastamento de Deus e viver sim o juízo dele. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve e ajuda o meu canal a crescer.